Amém, irmãos. Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao 9, estamos estudando o livro do profeta Malaquias, e nós amamos a palavra de Deus, nós temos nela, conforme nos disse o salmista, no Salmo 119, 105, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso estamos aqui, juntos, para estudarmos a santa palavra de Deus. Repetindo a referência, Malaquias 2, 1 a 9. Vamos colocar de pé. Eu vou ler o texto, irmãos, por favor, acompanhem. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei, e a descendência atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da boca devem os homens procurar, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a minha aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicar-lhes a lei. Amém? Assentai-vos, irmãos. Nós já vimos aqui que Malaquias, inclusive o nome Malaquias significa mensageiro. Malaquias é um profeta pós-exílico, como Ageu, Zacarias e o último livro da Bíblia, Malaquias. São os três profetas pós-exílicos. Aqui estamos num processo, num período mais avançado. O templo já foi construído, os muros estão construídos, a casa de Deus está construída. Isso é uma demanda tanto do profeta Ageu como do profeta Zacarias. O profeta Ageu ele começa o livro dizendo que ele juntava dinheiro, aquele que guardava dinheiro botava num saquetel furado, aquele que se vestia não se aquecia, o que comia não se fartava, o que bebia não se dessedentava. Por quê? Porque a casa do Senhor estava abandonada, enquanto eles mesmos estavam cada um correndo, procurando a sua própria felicidade, construindo a sua própria casa, habitando em casas apaineladas, casas como se fossem painéis tão bonitos. E em Zacarias, em Malaquias, o templo já está construído, mas o problema não é mais a estrutura do templo, o problema é a falta de reverência, a falta de temor, a falta de intimidade com Deus. E inclusive o livro ele é em forma de diálogo. Deus pergunta ao povo, o povo pergunta para Deus, é uma
figuras de perguntas e respostas aqui. No capítulo 1 nós vimos que Deus dizia que tinha amado o povo, e o povo, de maneira cínica, pergunta: em que nos tem amado? Em que nos tem amado? E Deus responde: olha, eu escolhi Jacó, eu não escolhi Esaú. Deus mostra o seu amor na sua soberania, na sua escolha, na eleição. Por vezes, nós também nos perguntamos a Deus: Deus tem me amado? Deus me ama mesmo? Isso é uma forma de transgredir a lei de Deus, de desrespeitar Deus. Deus mostra o seu amor para conosco. E aí Deus diz que eles têm desonrado o nome dele. E eles perguntam: em que nós temos desonrado? Quando vocês trazem um coxo, um manco, um animal imperfeito, quando o sacrifício deveria ser de um animal perfeito, vocês estão desonrando, ou seja, quando vocês não lhes dão aquilo que é devido. Aqui a adoração, nós também precisamos dar adoração a Deus. Estamos num período da graça, o sacrifício foi abolido, a adoração nós prestamos com os nossos lábios ao Senhor em nome de Jesus. Nós temos que adorar com a nossa boca e com a nossa vida. Ele terminou o capítulo 1, fazendo uma advertência ao povo. Dizendo no versículo 14: pois maldito seja o enganador. Por quê? Eles diziam que estavam apresentando aquilo ali, o animal defeituoso como sacrifício, porque é o que eles tinham, o que eles podiam. Eles não podiam fazer mais do que isso. Desculpas. E aí cabe uma reflexão pessoal para cada um. Será que nós também muitas vezes não apresentamos desculpas infundadas para Deus? Lembre-se, Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. O nosso Deus é o Deus que tudo sabe, Ele é onisciente. E aí no versículo 14, encerrando o capítulo 1, ele diz assim: pois maldito seja o enganador, que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Ainda no capítulo 1, ele diz assim: oferece para o seu governador. Perguntando: será que você ofereceria isso com autoridade humana? Quanto mais para Deus. Agora, irmãos, no capítulo 2, a exortação, a repreensão vai para o sacerdote, para o líder, para aquele que deveria ser a referência, o modelo, o estereótipo ali de andar com Deus. Falando em andar com Deus, é bom que a gente grave essa expressão, porque andar com Ele, andar nos seus caminhos aparece aqui, e o oposto, desviar dos seus caminhos. Quando nós andamos com Deus, nós recebemos as bênçãos de Deus. Quando nós nos desviamos dos seus caminhos, nós recebemos as suas maldições. Existe ali a bênção e a maldição. Inclusive, lá em Deuteronômio nós vemos isso: escolhe, pois, a bênção para que viva, tu e teus filhos. Então o caminho é o caminho da obediência, o caminho de andar com Deus. O povo de Israel havia se desviado do Senhor, e como consequência tinha acontecido o exílio. Em 722, o reino do norte; em 586, o reino do sul. O reino do norte não volta. O reino do sul, que foi para a Babilônia, voltou através de um decreto de Ciro, chamado Meu Pastor. O templo, os muros do templo são reconstruídos, como nós vimos quando estudamos Neemias, estudamos Esdras, estudamos aqui o livro do profeta Zacarias. Nós vimos essa luta de reconstrução. Deus foi fiel à reconstrução do templo, da cidade. Israel não voltou a ser uma monarquia, nunca mais teve um rei legítimo da linhagem de Davi. E aí, sabe quem ocupou o papel de destaque depois do exílio?
exatamente essa figura, a figura do sacerdote. Já se tornou um grande rebanho de Deus. O sacerdote é a figura central. E essa liderança, que deveria, como pastor, conduzir o povo, estava em pecado, estava em falta. E em falta, conduziu o povo na direção errada. Antes do povo pecar, o sacerdote peca. O sacerdote, o líder, isso até hoje, é um reflexo, né? A liderança normalmente é um reflexo dos seus líderes. Então, a pior coisa que pode existir é um líder que está em pecado, um líder que está transgredindo. Pelo exemplo, né, um mau exemplo, no caso, e pelo ensino falso, errado, por não amar a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Você deve estar lembrado que antes do exílio, o profeta Oséias, a gente viu lá no capítulo 4, versículo 6, ele traz uma profecia que é emblemática, e nós repetimos esse versículo constantemente hoje, porque é uma verdade. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E por que faltava conhecimento? A culpa era do povo? Ele não atribui a culpa ao povo, ele atribui a culpa ao sacerdote, porque tu, sacerdote, rejeitaste o ensino, e aí diz, eu também te rejeitarei. Para que você não pense que isso que nós estamos falando só com o pastor hoje, né? Em Cristo, no Novo Testamento, se você pegar lá 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8, 9, você vai ler como? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos uma nação de sacerdotes. A reforma evidenciou isso. Um dos pilares da reforma foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Então você se coloca nessa posição aqui, você membro da igreja, do menor ao maior, nessa posição de líder, né, também de sacerdote. E aqui vem a repreensão. Agora, ó sacerdote, para vós outros é este mandamento. Eu estou falando com vocês. Eu estou falando com a liderança de Israel. Eu estou falando com vocês que eu escolhi. A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso é uma lógica. Se não ouvirdes, e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então o que Deus está falando, se você não ouvir, se você não propuser no seu coração honrar o meu nome, colocar o nome de Deus acima de todas as coisas, o decálogo tem lá, o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é maldito aquele que tomar o nome de Deus em vão. O nome de Deus é santo, deve estar em alta honra. E eles desonravam o nome de Deus. Onde? No próprio templo, na própria casa de Deus. Então não é preciso estar longe da igreja para estar desonrando o nome de Deus. Eles desonravam o nome de Deus. E aí é um condicional de Deus: se você não consertar, se você não mudar, se você não propuser no seu coração dar isso, dar honras, né, eu vou amaldiçoar vocês com maldição. E já tenho amaldiçoado, porque vocês não propõem isso no coração. Eu acho que é um pouquinho mais abaixo, deixa eu ver aqui, que ele fala que vai transformar a própria bênção em maldição. A própria bênção do sacerdote, ele a transformaria em maldição. Obrigado.
se não ouvirdes e não propuserdes vosso coração, da honra ao meu nome do Senhor dos Exércitos, e enviarei sobre vós bênção, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Irmãos, ter tocado a bênção por maldição já é uma coisa triste, horrível. Agora, imagine isso aqui que Deus está falando. Eu vou trocar a bênção de vocês, eu vou amaldiçoar. É a bênção de números lá que ele está falando, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do Senhor sobre ti, e tenha misericórdia em ti, o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz. Essa bênção, quando o sacerdote estendesse as mãos, em vez de bênção, aquilo ali seria uma maldição. Por quê? Porque o homem, o sacerdote, que carregava ali na sua testa santidade ao Senhor, ele estava longe de Deus, desonrando o nome de Deus. Então, a bênção seria transformada em maldição. Isso é muito forte, né? Este eu vou tornar a sua bênção em maldição. Então não resta nada de bom aqui para o povo. E eu vos reprovarei a descendência. A palavra para descendência é semente. E aí nós temos aqui, e aconteceu duas interpretações. Uma é que a plantação, a lavoura, que é uma parte, né, uma sociedade predominantemente agrícola, sofreria. Então, os campos não produziriam o mantimento de forma abençoadora, por causa do afastamento de Deus. E aí você vê isso como vai atingir o sacerdote. Presta bem atenção nisso aqui. O sacerdote, a casa de Levi, ela não recebeu porção, né? Não recebeu. As tribos, as terras foram divididas, mas José recebeu dupla porção, foi bem 12, mas Levi não recebeu. Por quê? Porque seria uma nação de sacerdotes, uma nação de sacerdotes, e viveriam dos dízimos. Aí você raciocina, se a colheita é pouca, o que acontece com os dízimos? É pouco também, porque é proporcional. Se o povo não é abençoado, o sacerdote também não é abençoado. Então, nisso seria... Raquel, vai lá pegar uma água lá para mim, vai. Pega uma água Então, o sacerdote, o povo, não seria abençoado. E a outra é a classe, que é a descendência, né? Seria menos pessoas, né? A descendência não seria abençoada. E no Antigo Testamento, muita gente, muitos filhos, era sinal de bênção. A gente está saindo aqui do mês do lar, do mês da família, e um dos salmos mais lidos é o Salmo 128. Lembra? A sua esposa será na sua mesa, né, como uma videira frutífera, e os seus filhos como o rebento da oliveira. Os seus filhos seriam como rebentos da oliveira. Era sinal de ser abençoado. Eis que eu reprovarei a descendência. Reprovarei a sua descendência. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então sabereis que eu enviei este mandamento. Deixa só no versículo 1. E olha o versículo que nós lemos agora, o versículo número 4. Ele começa dizendo: este mandamento é para vocês, sacerdotes. Aí fala: olha, propõe no seu coração, volte para o Senhor. E ele já diz que eles não voltam. E aí diz: então vocês vão entender, vão saber
que este mandamento, que eu vos enviei esse mandamento. Perceba uma coisa, irmãos, isso aqui é algo terrível quando nós somos repreendidos por Deus. A gente só percebe, o povo só percebeu quando era, entre aspas, né, tarde demais. Aí se deu conta de que era Deus mesmo que estava falando. Enquanto antes, no período pré-exílio, o povo estava falando, Deus estava falando pelos profetas, né? O povo não estava acreditando, mas dizendo, não, o templo do Senhor é esse lugar, porque o templo do Senhor está aqui, as coisas não vão sair, nós não vamos ser dominados. Aí quando veio o exílio, entenderam a palavra do Senhor, aí começam a acalmar. Mas agora, acho não veio. Então vocês vão saber que sou eu que estou falando. Lembra de Sansão, um juiz, cheio do Espírito de Deus vinha sobre ele? A coisa, ele só percebeu, ele só se deu conta, né, quando foi tarde demais, né? E olha que Dalila, você vê como o homem às vezes é cego, né? Da mulher. Conta o seu segredo. Aí ele inventou uma história falsa, contou, e ela contou para ele, né? Vieram os filisteus, ele arrebentou aquelas cordas. E mais uma vez ele contou uma outra história, porque as cordas têm que ser novas. E mais uma vez, poxa, eu estou contando para ela está falando com os filisteus. Até que, mas você não me ama, né? E contou a verdade, cortou o cabelo. Quando os filisteus vieram, ele tinha perdido a sua força, foi preso, acabou cego, né? Acabou não, porque a gente sabe que Deus respondeu uma última oração dele, mas passou parte da sua vida cego, empurrando lá o moinho, né? Que era um animal, era um trabalho de animal, né? Deus mudou a sua sorte, a última vez ele pediu, Deus concedeu forças a ele. E aí você pode até parafrasear dizendo assim: tem muita gente dormindo ali com a cabeça tranquilamente no colo de Dalila. Só vai perceber quando vier os filisteus e não tiver mais jeito, né? Mas Deus está avisando, e não há conserto. Então, a minha aliança com eles foi aí o versículo 5, aquela questão do ideal. Você já viu várias vezes, né? Existe o ideal e o real. O ideal e o real. Aqui há o real. A aliança com Levi, né? Como foi essa aliança com Levi? Ou como deveria continuar sendo? A minha aliança foi feita, a aliança com ele foi de vida e de paz. Não foi de morte e maldição. Foi de vida. Foi de vida e de paz. Não de morte e maldição. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Quer dizer, Levi, o sacerdócio, durante muito tempo, andou assim. Temeu e tremeu diante do meu nome, reverência. Irmãos, nós precisamos ter temor por Deus. Quando chegarmos diante de Deus, lembra de Isaías, na sua visão, Isaías capítulo 6, os serafins cantavam ali, santos, clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é o Deus que é santíssimo. A verdadeira instrução esteve na sua boca. De onde? Quem vai ensinar o povo? Os sacerdotes. O que tem que sair da boca dos sacerdotes? A verdadeira instrução. Então, esse sacerdócio não honrava a Deus nem com a vida, nem com os lábios. Não havia instrução verdadeira nos seus lábios. O pastor, o crente em geral, deve buscar conhecimento na Bíblia e deve estar sempre pronto para responder àquele que pedir razão da sua fé. Examinar a Escritura,
dia a dia, né, estar pronto. Dos textos que eu gosto muito, tenho no meu coração como pastor, a orientação de Paulo a Timóteo, assim, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? É com ela que nós vencemos. Paulo fala que era a espada, né? E nós temos o escudo, né? Nós vamos parar todas as flechas do maligno. Jesus respondeu à tentação com a palavra. Nós precisamos disso. E o ideal é isso. A verdadeira instrução esteve nos seus lábios. E a injustiça não se achou nos seus lábios. Nós somos muito aquilo que nós falamos. Nós somos muito aquilo que nós falamos. A verdade é que só palavras não adiantam. Tem a palavra nesse sentido seria hipocrisia, falsidade, mas o que nós falamos traduz muito daquilo que nós somos. E o sacerdote precisava refletir isso, né? A iniquidade andou comigo em paz. Ao contrário de se desviar, é andar com Deus. E andar com Deus tem a ver com comunhão. Outro texto que eu gosto muito é o de Miqueias, no capítulo 8, 6 ou 6, 8, eu sempre confundo, quando ele diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que o Senhor teu Deus pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Não se apresentar. Se você for nesse texto de Miqueias, a pergunta inicial é: com que me apresentarei diante de Deus? Com sacrifícios? É a pergunta do profeta Miqueias. E as pessoas pensam nisso: eu vou me apresentar diante de Deus, né? Na hora do culto, e enquanto estiver estudo bíblico, como se fosse um soldado no quartel. Me apresentei, estou apresentado, tá bom. Agora posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quero. Não, é andar com Deus. Andará comigo. Ele andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Olha aí o aspecto corretivo, né, do sacerdote, ou evangelizador, se nós pensarmos hoje. O provérbio diz que livra aquele que está cambaleando para ser morto. Então ele livrou muito do caminho da iniquidade, apartou muitos desse caminho, fazendo o seu trabalho, pregando a palavra, ensinando com a palavra de Deus, com a instrução da sabedoria nos seus lábios. Porque os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, e a sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. As pessoas vão vir essa sua, né? As pessoas vão vir ao crente, né? Podem não gostar, podem achar antiquado, mas quando a coisa aperta, quando há um problema sério, a pessoa lá no seu trabalho vai procurar você, vai procurar você. E a gente tem que ter a palavra de sabedoria nos nossos lábios. Mas nós temos desviado do caminho. Mais uma vez, versículo 8, fazendo um paralelo antitético, né, lá com o versículo anterior, o versículo de número 6. Andou comigo, lá o caso de Levi. E agora os sacerdotes de hoje, né, naquele tempo, né? Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar muitos. Em vez de estar ensinando o caminho da verdade, eles estavam ensinando as coisas erradas. E quando o sacerdote, né, o pastor, o professor, quem quer que seja, quem tem essa capacidade de ensinar, ensina o mau caminho, ele, mais do que pecar, ele está ensinando outros a pecar. Não tem jeito. Então, em vez de falar a verdade, ele pregava a verdade.
as heresias são provas disso. Como as heresias são destrutivas, como o ensino falso é destrutivo. Hoje parece que nós superamos, eu não quero crer assim, né, a questão do liberalismo teológico. Onde começou isso? Que matou igrejas em várias partes do mundo. Não foi no banco, não foi com um irmãozinho que vinha na igreja, foi com a liderança da igreja, foi com os teólogos, já saiu dos seminários, dos bancos acadêmicos, e foi para a igreja. E o povo foi absorvendo, foi ouvindo. Então, em vez da palavra ser bênção dos lábios e vir o conhecimento de Deus, vir a instrução de Deus, ele fazia muitos tropeçar, violando a aliança de Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis, indignos. Eu vou voltar aqui, irmãos. Eu vos fiz desprezíveis e indignos. O sacerdote que rejeita Deus tem como recompensa o ser rejeitado por Deus, tem como resposta a rejeição de Deus. E essa rejeição, ela é ilustrada nesse texto de maneira trágica, e eu poderia dizer assim, tragicamente fétida, né? Fedida mesmo. Você que leu o texto conosco, acompanhou aí, o que Deus falou? Eles trariam os animais defeituosos, não teriam respeito na casa do Senhor, e aí ele fala assim: eu vou lançar na face de vocês o excremento das ofertas. Não precisa dizer o que é excremento, né? Todo mundo sabe, né? Fala aí, Cláudio, vulgo. É isso aí, todo mundo entendeu, né? Quando a gente pensa no sacrifício no templo, a gente pensa assim, tudo cheirosinho, limpinho, né? Tinha animais ali, né? E animal faz o quê? Animal faz isso aí, não tem direito. Ele não vai entender, estou aqui no templo, está na hora do sacrifício, vamos deixar as coisas passarem, vai ser sacrificado, né? Sem falar de que às vezes quando ao abate, né? Até com gente acontece isso, né? Sei lá. Mas vamos direto aqui ao assunto aqui, né? Então, havia um lugar para ser lançado esse excremento, havia todo um ritual, né? E mais, no sacrifício, quem é da roça aí, viu da roça, sabe, né? Nós também, sabe assim, experiência do lançamento, que quando você abate um animal, você tem que limpar, né? E tem a parte que vai estar lá do intestino, que vai estar com excrementos ainda, que não foram liberados. Eles vão ter que pegar isso e colocar no lugar lá abaixo, né? Nesse lugar de excremento. Aí Deus está falando: eu vou pegar esse excremento e vou lançar na sua cara, no seu rosto, sacerdote. Toda vez, até hoje na nossa cultura, e naquela muito mais, lançar alguma coisa no rosto de alguém, ou bater no rosto de alguém, jogar alguma coisa na face, era um sinal de afronta, de desrespeito. A figura, irmãos, mais honrada de Israel era o sacerdote. O sacerdote era a figura mais honrada de Israel. Carregava ali no seu peitoral, né, as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Carregava na sua testa: santo ao Senhor. Quando Arão morreu, foi para um lugar separado, e antes de morrer, ele tirou as vestes sacerdotais, para que o corpo morto não contaminasse as vestes. Era uma figura de muito respeito. E aí Deus está falando: olha, eu vou lançar excremento na vossa face. Um alto desprezo. Por isso, também vos fiz desprezíveis. A recompensa para esse sacerdote é perder, a bênção se transformar em maldição, a bênção ser uma maldição, e perder, por último, o respeito do próprio povo. Porque
Existem algumas coisas que nós gostamos, todo ser humano gosta. A gente diz que as ambições e também os problemas do mundo, né, está para o homem e na mulher, questão do sexo, né, vice-versa. Mulher, dinheiro e poder. Né, essas três coisas. O dinheiro às vezes não é suficiente, a pessoa quer ter poder. O sacerdote antigo, ele tinha essa influência sobre o povo, ele tinha esse respeito. E aí, em última análise aqui, o que ele perdeu? Esse respeito. Por isso também eu vos fiz desprezíveis, indignos, diante de todo o povo. Perdeu o respeito diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais aplicando a lei. Irmãos, o equilíbrio, a moderação é uma virtude. Equilíbrio, moderação é uma virtude. Mas não confunda equilíbrio com conivência, né, com torcer o direito. E os sacerdotes faziam isso. Eles se mostraram parciais. Equilíbrio não é parcialidade. Se equilíbrio é virtude, parcialidade não é virtude. O certo é certo, o errado é errado. E como no passado, antes do exílio, eles estavam torcendo a lei. Isaías 5 tem uma lista de ais. E tem uns ais que são assim, ai de vós, né, que chama justiça de injustiça. Quer dizer, transforma, não é só praticar o ato errado, não. É chamar o certo de errado e o errado de certo. E os sacerdotes aqui estavam fazendo a mesma coisa. A aplicação para a nossa vida, irmãos. Deus sempre nos orienta, sempre nos repreende. Cabe a nós não termos o coração endurecido, né? Sermos duros, né? Com pedras, precisamos ser quebrantados por Deus. Deus tarda, né? No sentido de ser um Deus paciente, mas a paciência de Deus tem um limite, né? Lá em Apocalipse tem as taças, né? Quando a taça enche, né? Isso vai transbordar. Deus, ele é amor, mas é um Deus também de justiça, e é necessário que a gente ouça a sua voz e voltemos aos caminhos certos. A vontade dele é que a gente cumpra esse ideal aqui. Qual o ideal de Levítico, do sacerdócio levítico? Qual é o nosso ideal? Andar com Deus, praticar a justiça, né? Fazer o que é correto, oferecer o nosso melhor para Deus. Tem um ditado popular que diz aqui: quem não vive para servir, não serve para viver. É assim, falei certo? Porque quem vive para servir, não serve para viver. O crente, irmãos, que não serve para adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, dar o seu melhor para Deus, tudo que é, ele não é crente, não serve para ser crente. Né? E o povo aqui está oferecendo um defeituoso para Deus. E sabia, não dá para dizer, eu não sabia que isso é ruim, eu não sabia que Deus não se agradaria disso. E a forma de Deus dizer isso lá no capítulo 1 foi: dá para o seu governador. Você vai oferecer para o seu governador? Não ia, porque sabia que estava dando o resto para Deus. Deus quer de nós as primícias. Malaquias é um livro que vai falar em Malaquias 3:10, é o versículo que a gente mais conhece de Malaquias, né? Malaquias 3:10, o último versículo também que fala sobre conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas Malaquias 3:10 é trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Dízimo é primícia, é o melhor para Deus. Quando a gente chega, eu não estou questionando, e jamais vou fazer isso, né? Porque cada um de nós sabemos as nossas lutas, as nossas próprias realidades. Quando alguém fala assim, e não sobrou para dar o dízimo, já está tudo errado, né? Não é que o problema não está no dinheiro, no pagamento, está na mentalidade. Porque quando se fala não sobrou para dar o dízimo,
É porque você dízimo é aquilo que sobra. É o contrário, dízimo é a primícia, né? É a primeira coisa, né? Mas o dízimo não é valor. A grande questão do dízimo não é valor. Está na essência do ensinamento. É que nós temos as primeiras coisas a Deus. O primeiro lugar da nossa vida tem que ser Deus. A palavra de Deus, o seu servo é: filho meu, dá no teu coração. Se o coração for entregue a Deus, todo o resto também o será. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus continue falando ao nosso coração e que a palavra nos prospere na nossa vida. Amém?